Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. A força do céu, a força de Deus, ela foi planejada para que fosse expressa, para que se manifestasse a partir e através dos corações dos seres humanos, principalmente os seres humanos que estão agonizando debaixo da opressão do medo, da falta, da tristeza, aquela agonia permanente em que, independe do que as pessoas conquistem aqui fora, elas estão sempre agonizando, elas estão sempre atormentadas lá no mais profundo do seu íntimo. Isto acontece porque o ser humano ele foi gerado de Deus e ele depende de Deus, assim como o peixe depende da água. Imagine você tirando um peixe fora da água, quanto esse peixe irá agonizar até perder todas as suas forças, e ele não tem defesa. Por quê? Porque ele não foi formado para viver fora da água, ele foi formado para sobreviver da água, foi formado da água para a água. Assim também somos nós. Isso não tem nada a ver com religião. Então, quando o homem se afasta de Deus, e a maioria absoluta, estão afastados de Deus, eles não percebem que essa agonia, que esse tormento, esse medo, essa culpa, essa insegurança, que vem de todas as maneiras, aquilo dentro de si, dentro do seu âmago, do seu homem interior, está sendo gerado ou gerando continuamente o correspondente do seu sentimento, porque o verbo sempre se fará carne. Digo isso para você entender que do lado positivo, Deus com seu poder, com a sua força, Deus não sofre tristeza, Deus não sofre medo, Deus não sofre angústia, Deus é feliz, Deus é riquíssimo, Deus é poderoso. Então essa grandiosidade de Deus, Deus que é Espírito, entra em operação aqui dentro de nós. Quando nós compreendemos a palavra de Deus e entendemos que essa parte de fora é apenas uma casa, um veículo, mas que o nosso ser original é Espírito, porque Deus é Espírito, nós somos também. E quando você vai entendendo o plano de Deus, você vai sentindo uma alegria, uma satisfação. É um gozo no seu espírito. Então esse gozo no seu espírito é o poder de Deus sendo colocado em funcionamento. Isso independe de uma mente intelectual. É claro que a nossa mente, ela bem instruída, ela vai nos auxiliar, ela vai fazer com que nós encontramos os caminhos mais curtos para alcançar aquilo que se precisa ser alcançado. Mas se uma pessoa não tem uma mente bem instruída, digamos assim, mesmo assim ela pode ter esse contato aqui no âmago, onde o poder de Deus vai sendo liberado e o gozo da alma. Então, independe do que ela vai ter aqui fora, ela tem essa alegria, ela tem esse gozo, ela tem essa satisfação, isso porque ela está em contato com Deus. Por isso, a Bíblia, ela não é um livro religioso. A Bíblia fala que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Ou seja,
Deus soprou nesse homem e deu fogo de vida para ele. Porém, o segundo homem, que é quando nós estamos em Cristo, nós somos esse segundo homem, é espírito vivificante, ou seja, quando você entende ou entendeu o que eu estou falando para você, que você entra em contato com o Espírito que a palavra revela, que é Deus, Deus que é Espírito, continuamente esse Espírito dentro de você vai liberando vida, e vai aumentando a intensidade, aumentando o poder. É aqui que você pode todas as coisas nele que lhe fortalece. Tudo eu posso, tudo você pode. É a partir daqui que Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser, que vos será feito. Isso é maravilhoso. Então você que está me assistindo agora, você está sendo convidado a vencer essa angústia, seja lá a sua origem, vindo de onde quer que seja, porque o poder de Deus é soberano, é maior. A Bíblia afirma que o mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos, é o mesmo poder que entra em operação nos que crêem. E a Bíblia chega a dizer: ainda que os vossos corpos esteja morto, quando o Espírito entra ou entrar, ele torna vivo. E isso se provou não só em Jesus, porque o Espírito, esse Espírito que eu estou falando, foi o que ressuscitou Jesus dentre os mortos, mas também ressuscitou a Lázaro. Então nós estamos mostrando, revelando o que então nós estamos mostrando, revelando como você ou qualquer ser humano, ainda que seja simples, como colocar o poder de Deus em operação, poder superior, poder que a princípio começou a operar em Jesus e depois foi estendido para a igreja, porque nele, em Jesus, habitou a plenitude de Deus. Tudo que Deus é, com seu poder, com sua glória, com sua riqueza, a princípio em Jesus. Jesus ainda menino, aonde nós iremos estar lendo, o menino vos nasceu e o reino ou o governo estava sobre os seus ombros. Então, aquele menino era o resultado do plano elaborado por Deus e o resultado da palavra de todos os profetas, quando falaram: um menino irá nascer, irá nos salvar, ele nascerá de uma virgem, ele será grande, ele será descendente de Davi, ele sentará no trono para sempre, e o seu trono será um trono próspero, de justiça. Então, aquele menino foi a materialidade de todo desse plano e dessas palavras, a princípio em Jesus, e nele habitou a plenitude de Deus. Então, você encontra isso em Colossenses a partir do capítulo 1 e capítulo 2. Já em Efésios 1 e capítulo 2, já fala desse poder com as mesmas promessas, promessa que a princípio foi dirigida a Abraão. Agora essa promessa alcançou a igreja que é a plenitude. Plenitude de quem? Veja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, não adiantava alguém querer procurar Deus em outro lugar, porque Deus estava bem ali, na pessoa de Jesus. Ele mesmo disse: todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Enquanto ele esteve do lado de cá, antes de vencer a morte, ele disse: ver a mim é o mesmo que ver ao Pai. Eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, não adiantava ou não adiantaria alguém procurar Deus em cima dos montes, como a mulher samaritana disse: olha, porque os meus pais dizem que tem que ir buscar a Deus no monte tal. Já vocês diz, Jesus disse: olha, vai chegar uma hora, mulher, já chegou essa hora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não importa, não é no lugar físico, é na consciência
colocando Deus em operação. Então, não adiantava buscar a Deus em outro lugar, porque Deus estava bem ali em Jesus. Ele tinha um governo. Então, o poder que estava ali era maior do que o poder de todos os reis, de todos os dominadores, de todas as potestades e de todos os nomes que se nomeiam. A porta que ele fechasse estava fechada de verdade, ninguém abriria a porta que ele abrisse. Isso na prática. Não adiantava, não adiantava alguém querer ser grande, um rei, literalmente, um governante, alguém que se tornou grande por causa do seu status financeiro, familiar, não importa. Então, quando Jesus estava no exercício prático do seu governo, que começou o governo do céu ali, o poder estava com ele. Quando ele ressuscitou, o poder se estendeu à igreja. Então, agora é nós aprendermos a operar esse poder. Eu quero ler aqui em Isaías capítulo 9, e depois eu vou estar revelando mais para você a grandiosidade, como você pôr esse poder em operação e mudar a tua vida. Veja, no capítulo 9, a partir do verso 3, diz assim: tu tens multiplicado este povo a alegria e aumentaste alegremente diante de ti, como se alegra no tempo da colheita, quando reparte os despojos. Olha, eu quero que você entenda essa primeira parte aqui. A Bíblia afirma que mesmo as coisas literais que aconteceram no Velho Testamento, elas apontam para o Novo Testamento, para o mundo do Espírito, para o mundo invisível, que aconteceu no mundo físico, aponta para nós entendermos, chegasse o tempo que o Velho Testamento eles não entendiam com essa profundidade. Então vejam que quando você entra no governo, quando você chega em Cristo, quando você está em Jesus, no lugar que está todas as sortes de bênção, se cumpre isso aqui, a sua alegria vai aumentando, como um agricultor se alegra no tempo da colheita. Imagine o tamanho da alegria de um agricultor no tempo da colheita. Meu pai foi agricultor, eu sei o quanto isso é maravilhoso. Todos os planos, todos os projetos que se faz durante o ano inteiro, se vê a conclusão quando se colhe, que vende o legume e compra o que se precisa, paga as suas contas e fica ali para a família, para a alimentação da família. Então, a Bíblia, o Espírito de Deus usou essa analogia para nós entendermos a dimensão dessa alegria. Então, a alegria daquele povo foi aumentado, como no tempo da colheita, e quando se reparte o despojo. O que significa isso? Nos tempos antigos, tanto no tempo de Davi, no tempo de Gideão, essa passagem que vai falar de Gideão, os reis entravam em guerra com outros reis, e o rei que vencesse, o rei inimigo, tomava toda a sua riqueza, e eles pegavam essa riqueza e distribuía entre os soldados, entre os guerreiros e entre as suas famílias. E isso se chamava despojo. Eu vou abrir um parêntese para você valorizar a importância disso aqui. Eu tenho ensinado e tenho revelado o que o céu, o que Deus me revelou e colocou no meu coração para mim semear, que a maioria absoluta das pessoas de nossos dias, elas não percebem que elas se tornaram escravas do serviço, do trabalho, assim como o povo foi escravo lá no Egito. E hoje a escravidão moderna faz com que as pessoas não percebam que trabalham e não ganham o correspondente ao seu esforço.
Isto porque existem entidades, potestades, principados, operando no mundo. E essas potestades, que são forças espirituais, têm os seus correspondentes humanos. São indivíduos, são organizações, são empresas que já estão operando há muito e muito tempo, oprimindo, pondo um peso desumano, pondo uma pressão desumana, semelhante ao que o faraó colocava sobre o seu povo. Então, essa opressão que a Bíblia chama de jugo, que aqui nós vamos ver que quando você chega em Cristo, você está operando no poder soberano, poder da igreja, esse jugo é quebrado. Então, lá no passado, reis faziam isto, oprimiam o povo, obrigavam o povo a pagar tributos altos demais. E quando eles venciam o rei mau, o povo se alegravam, porque ficava livre desse jugo. Então, nos nossos dias, no mundo espiritual, esses opressores, essas entidades, essas potestades, que fazem com que as pessoas não prosperam, que elas quase que se matam para trabalhar e não percebem que estão debaixo dessa opressão. Isto porque a entidade está em atividade na vida daquela pessoa, naquele ambiente, naquela cidade. E quando essa entidade está em operação, a terra é estéril e o propósito desse mesmo é oprimir, é sugar todas as forças, é criar valores paralelos. A Bíblia diz: por que vocês gastam o vosso tempo, o vosso esforço, o vosso dinheiro naquilo que não é vida? Então eu espero que você esteja entendendo. Então, essa dificuldade, esse esforço por tão pouco, que a maioria massa vive na pendenga, tem que produzir hoje para comer amanhã e assim continuamente, enquanto uma minoria desfruta. Isso por causa das entidades. Então, quando uma pessoa entende e opera pelo poder de governo que a igreja tem, ela entra no reino, porque a Bíblia afirma que Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes. Quando ele entende que ele abre a sua boca com o coração, crê com a boca e se confessa, denunciando, o céu entra em operação, amarra essas entidades, paralisa essas entidades, e a vida da pessoa se solta, se deslancha. Só para você ter uma ideia e ter noção exata do que eu estou falando, que no mundo espiritual tem entidades que qualquer homem, qualquer organização ou organizações, seja para o bem, seja para o mal, que elas se tornam poderosas no mundo físico, só se tornará porque tem entidades, anjos poderosos, trabalhando no mundo espiritual. Lembra no caso do profeta Daniel? Ele orou, 21 dias depois, o anjo veio e disse: olha, eu não vim antes, porque eu fui impedido pelo principado do príncipe da Pérsia. Ou seja, o anjo estava enfrentando a entidade que fez o príncipe da Pérsia, a Pérsia que hoje é o atual Irã, naquela época o rei Dário que venceu o rei de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que hoje é atual Iraque. Então aqueles homens estavam operando debaixo do suporte de autoridades espirituais. Hoje é da mesma maneira. Então, quando você
Ainda que você seja um homem simples, você entende isto, e você entra em operação, libera a palavra com o poder de Deus, você fecha e está fechado, você abre e está aberto, você amarra essas entidades, a tua vida flui, a tua terra produz mais, a tua família se liberta de vício, você tem alegria. Por quê? Porque o despojo, aqueles bens, aquela riqueza que estava em operação para o mal, agora que o rei foi dominado, vem para você, vem para os teus, vem para o teu povo, vem para a igreja. Isto é o poder de igreja, é isto que está falando aqui, veja só. Tens multiplicado este povo a alegria e aumentaste diante de ti, como no tempo, como no repartir dos despojos, porque tu quebraste o jugo que eu pesava sobre eles, a vara que ele feriu os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Um homem chamado Gideão, ele venceu as potestades, os príncipes, os governantes perversos da sua época, porque eles se alinharam entre si com um propósito bem definido de oprimir Israel. Então eles esperavam que os moradores de Israel plantassem as suas roças, tinha todo o trabalho, mas no tempo da colheita eles invadiam e eles colhiam tudo, e Israel não tinha força para enfrentar, até que um homem chamado Gideão foi visitado por um anjo, exatamente essa potestade. Você não está vendo o anjo, mas o anjo está ao lado de todo homem que crê, porque Deus acampa anjo poderoso ao lado dos que crê, exatamente porque o céu sabe que vai entrar em operação. Você não precisa estar em guerra, em luta física, em luta corporal. A nossa guerra não é contra o sangue, não é contra o homem, mas contra o principado. Está falando muito claro, Efésios 6:10, é contra a potestade, é contra os dominadores desse mundo. Você amarrou ele, a tua vida muda. Você paralisou ele, o seu ambiente muda, correspondente com a tua área de atuação e com o tamanho das entidades. Então, tem uma entidade, por exemplo, atuando em determinada cidade. Então, existem pessoas que são oprimidas. Existem várias entidades trabalhando em vários setores, mas estamos falando na questão financeira. Mas a mesma coisa para vício, para alcoolismo, prostituição, sabe, acidentes, mortalidade de doenças, e por aí vai. Então, qual a entidade que está operando na tua cidade? Aquela entidade operando naquela cidade faz com que pessoas boas não encontrem força para se libertar de um vício. Os mais fracos, pessoas até honestas, pessoas até que têm vontade de fazer o que é correto, mas devido à falta do dinheiro, ele nunca tem, a entidade obriga ele a se corromper, e aqueles que não se corrompem, vivem na dor da falta contínua, sofrendo, sabe, a opressão, porque a entidade está favorecendo os deles, está favorecendo aquelas organizações que oprimem, pessoas que oprimem, e não tem alguém naquela cidade que represente o reino do céu. Então ele opera até o dia em que alguém, por mais que seja uma pessoa simples, entenda o que eu estou falando, é uma simples oração, abre a boca e diz: está amarrado, principados, entidade, porque o poder que eu tenho é superior a todos os principados. Então essa cidade, esse local, a partir de agora, pertencerá ao reino dos céus, porque eu estou aqui, porque eu cheguei aqui, e eu sei que eu sou. Uma simples oração faz com que o ambiente mude, aquela terra mude, aquela cidade mude, aquela terra passará a dar mais fruto, as pessoas encontram força para largar os vícios, os bons prosperam. Você vê quando Jesus mandou o
seu discípulo ir de dois em dois, na casa em que eles entravam, que encontrava enfermo, oprimidos, pobreza. Eles mudavam o ambiente daquela casa, e quando eles retornaram, Jesus disse: eu via Satanás cair do céu. É a mesma coisa em nossos dias, ainda que a gente não veja com os olhos físicos, sendo que algumas pessoas veem, mas nem todo mundo vê. É disso que a Bíblia fala, de governo. Aquele poder que esteve a princípio no menino, passou para a igreja, que é a plenitude de si mesmo. O governo, aonde a igreja está, não é do inimigo, é de Deus. Aí, estou me esforçando para você entender. As pessoas acham normal a falta. O normal é o anjo lhe servir no deserto, como foi no caso de Jesus. As obras que eu faço, disse Jesus, vocês farão também. As obras que eu faço pelo Pai que está em mim. O mesmo Pai que opera em mim, opera em vocês também. O normal é aonde nós vamos jogar nossa rede, os peixes ir para lá, como foi o caso de Pedro. Vai, Pedro, joga a tua rede lá direito. Maior pesca da sua vida. O normal é haver multiplicações de pães. O normal é transformar algo em vinho. O normal é o pouco do justo se multiplicar como o azeite da viúva de Eliseu, como da viúva de Elias. O normal é prosperar, porque do Senhor é os céus e a terra. E tudo que é do Senhor pertence a nós. A princípio a Jesus, que foi a imagem visível de Deus que é invisível. Jesus disse: Pai, eu sei que todas as coisas são tuas, são minhas. Pai, o Senhor me confiou o reino, eu confio o reino a vós. Isso é o normal. Mas as pessoas não prosperam por causa das entidades, até chegar um agente, um homem simples, uma mulher simples, mas dotado do poder, porque o reino está aqui, ó. Sabe aqui, eu sou uma casa, um ser físico, mas não é o seu meu original. Meu ser original está aqui, ó. E é aqui que eu me encontro com Deus, eu sou a extensão de Deus. Então eu esqueço o meu natural e ajo com o ser divino que há em mim. O próprio Jesus disse: vós sois deuses, são todos filhos do Altíssimo, Salmo 82. Vocês podem livrar o oprimido debaixo da mão do opressor, era Salmo 22. Vocês podem salvar o órfão e a viúva, nós podemos mesmo. E podemos dessa maneira, não precisamos da força física, porque quando eu estou operando no meu ser divino, eu sou Deus. Deus e eu somos a mesma pessoa, assim como eu e Pai somos um, que vocês sejam um. Se depende de você ter recursos humanos, você ter, formação acadêmica. Quantas pessoas têm formação acadêmica e vivem na pedenga, vivem oprimido? Quantos milionários tiram suas próprias vidas, oprimidos, depressivos? Por quê? Porque a alegria e a opressão está aqui dentro, e depende do que eu tenho fora. Agora, se eu tenho a alegria do Senhor, se eu tenho a vida aqui dentro, e eu tenho habilidade para conquistar aqui fora, eu vou até intensificar mais a minha alegria. Então, você precisa entender isso. A maioria das pessoas que servem a Deus, que estão nas igrejas, até mesmo a maioria dos pastores, ficam ensinando tanto para os outros como para si o que eles devem fazer para ser abençoado por Deus, e deveria ser o contrário. Deveria ensinar para si e para os outros o que Jesus já fez, e o que Jesus já fez me assegura a prosperidade, a felicidade e o sucesso. Veja, porque Deus já nos enriqueceu em Cristo, ou nos abençoou em Cristo, desde a fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Pensa, raciocina. Essa promoção de ser santo e irrepreensível, de ser filho, não levou em consideração o que você fez ou o que deixou de fazer, porque você nem existia, foi antes da fundação do mundo. Quando você entende isto e você se firma na obra da cruz, aquela área que você
vê que não está de acordo, não é correspondente a uma vida santa, a uma vida correta, o poder, você creu, como diz Abraão, e creu Abraão, e foi imputado na conta de Abraão, como Abraão foi justo. Davi seguiu o mesmo padrão. Bem-aventurado aquele homem que Deus não imputa pecado, porque os filhos de Deus não pecam, porque o pecado não tem autorização ou autoridade, porque você está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todos os nomes que se nomeiam. Então, quando você crê e se firma lá, isso é fé, você não foi perfeito, mas confiou na perfeição de Jesus. Então, o que você creu vai para a sua conta. Você não é perfeito, mas você creu na perfeição de Cristo. Então, você se tornou a perfeição de Deus. Você não foi justo, como dentro dos padrões, mas creu na justiça de Cristo. Você se tornou a justiça de Deus. Creu Abraão, isso foi imputado na conta de Abraão, como Abraão foi justo. E ali ele herdou o mundo. Com você é a mesma coisa. Mas vamos continuar aqui. Veja. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Cristo da paz, para que se aumente o seu governo, aumentou, se estendeu de 1 para 2, para 3, para 4, para que se aumentasse o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Não é tua justiça, não é tua perfeição, não é tua força, não é tua santidade. É a santidade do reino de Deus, de Jesus. É a justiça de Jesus, é a honra de Jesus. Você creu nele, você tem o que ele tem. Então você precisa entender isso, se posicionar e reconhecer que você tem o maior poder do universo, o poder que ressuscitou Jesus, o poder de governo. Jesus disse: eu vos dei a chave do reino do céu. O que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Aonde você chega, aonde você entra, você percebe a injustiça. Você não vai lá procurar satisfação com ninguém, não. O céu estará te revelando a você. Você percebe a opressão do opressor. Você ora, você denuncia. O céu entrará imediatamente em operação, porque há anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. E as entidades amarradas, paralisadas, você vai compartilhar os despojos, as riquezas, porque todas as riquezas do universo pertencem a Deus, e o que pertence a Deus é pertencente dos que estão em Cristo, porque todos que estão em Cristo estão no lugar que está todas as sortes de bênção. Tudo o que você precisa é chegar até Cristo. Agora você está em Cristo, você está no lugar que está toda a sorte de bênção, você foi justificado, você foi enriquecido nele, a tua capacidade vai emergir, e aí vai ser só bênção. Até a morte já foi vencido, já foi vencida, e você desfrutará dessa bênção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixa o like, seu comentário. Clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.